Bom dia. Eu queria começar esse vídeo com a leitura do texto de Levítico 14, 34, 48. Como o texto é muito longo, eu vou ler só algumas partes que eu grifei para que eu possa entrar no assunto de hoje, tá ok? O texto diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés e Arão: Quando eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra, o sacerdote ordenará que desocupem a casa. E vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote voltará, examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, se derrubará a casa, as suas pedras, a sua madeira, como também todo o barro da casa se levará para fora da cidade, a um lugar imundo. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa, examinando se a praga não se tiver estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Essa ilustração da praga, da lepra dentro de uma casa, para mim ela foi muito interessante. Ela serviu como uma inspiração muito boa para mim, porque ela fala para mim claramente sobre como é a dinâmica da vida de uma família, né? É praticamente impossível você encontrar um lar em que não haja problemas, tá? Todo lugar, toda relação humana que você se meter, seja de amizade, seja de namoro, seja de pai e filho, sempre vai ter algum tipo de desavença ou de problemas sendo resolvidos. Só que nós estamos tratando aqui de coisas realmente mais sérias, né? A lepra, principalmente na época do Antigo Testamento, era uma doença muito grave, né? Mas nós estamos falando, ainda assim, falando de coisas graves. Você vê aqui no texto que existem dois tratamentos diferentes para esse tipo de situação. Existe o caso da lepra, quando ela ainda está superficialmente nas pedras daquela casa, onde você arranca aquelas pedras e coloca outras novas, e a casa e a lepra está curada daquele lar. E você também tem a situação em que a lepra ela pode estar tão profunda dentro da casa que não tem mais jeito. A solução é derrubar. Eu vou começar pela parte mais extrema, que é a situação onde você precisa construir uma nova casa, porque a primeira já não tem mais condição de ficar em pé. Existem situações na vida de famílias, especialmente de casais, em que você realmente não tem muito mais o que fazer. Se você continuar no caminho que você está seguindo, é um caminho de destruição, é um caminho de morte, é um caminho de violência. Então é necessário realmente que você faça uma mudança radical na sua vida. Não dá para você continuar no caminho que você está. Tá? Existem situações, por exemplo, onde há agressão física, onde há determinados tipos de abuso, em que se você ficar insistindo naquilo, se torna muito perigoso, né? E você pode realmente trazer prejuízos muito grandes. Nós já lidamos com várias situações desse tipo, né? Eu e Márcia já lidamos com problemas de casais que são muito graves. E quando a gente fala em um problema em que você tenha que derrubar a casa e construir uma outra, não necessariamente significa você terminar o seu casamento ou você abandonar o seu filho. Não se trata disso, mas simplesmente de você reconstruir a sua casa sobre novas bases, em bases mais sólidas, em bases realmente onde aquela casa vai ficar de pé. Como aquele texto famoso diz, você construir a sua casa sobre a rocha. Se você construiu a sua casa sobre a areia,
ela não vai ficar de pé quando vier a tempestade. É necessário você realmente firmar sobre uma nova base, que é a base de Cristo, que é a base dos seus princípios, dos seus ensinamentos, que são coisas realmente que funcionam, que dão certo para a família. E é curioso que quando a gente normalmente lida com esse tipo de problema, você vê assim, que ele se torna até relativamente mais fácil, embora seja um problema seja grave e difícil, mas quando você vê as partes, o marido ou a mulher, ou os filhos envolvidos em resolver o problema, você vê que a solução se torna mais fácil. Eu acho mais complicado é quando você está no primeiro caso que ele cita ali, que é o caso em que, substituindo apenas umas pequenas, se você pegando as pedras contaminadas e botando outras no lugar, você resolveria o problema. Normalmente esses são os casos mais difíceis, porque normalmente ou a pessoa acredita que ela não precisa de ajuda ou que ela sozinha consegue resolver, ou ela realmente não dá a devida importância para o problema e aquele problema não é tratado e ele cada vez ele vai se agravando cada vez mais. Só que agravando de uma forma pior, porque normalmente quando você sabe que você tem um problema, mas você não trata dele, você normalmente perde as forças, ele vai te minando aos poucos. É como aquela história famosa do sapo que vai sendo cozinhado numa água morna e ele vai acabando morrendo sem perceber. Eu tenho muita preocupação com esse tipo de caso. E são muitos e muitos e muitos as famílias que vivem esse tipo de problema, né? De terem algumas pragas que estão no primeiro momento superficiais, mas ela não dá a devida importância. Qualquer casa, por melhor que ela seja, ela precisa de manutenção. Toda casa ela precisa ter algum tipo de cuidado. Mas se você não faz nada, ela vai ter problema. Por melhor que ela seja, se você deixar ela parada, quando você voltar depois de um tempo, você vai encontrar coisas danificadas. E na nossa relação não é diferente. Tá? Por melhor que seja o meu casamento com a Márcia hoje, eu tenho essa consciência, né? Que se eu não cuidar do que eu tenho, se eu não fizer constantemente manutenções, eu sei que as coisas vão voltar a ser tão ruins como eram no passado. Ontem eu entrei no YouTube para assistir um filme antigo, um filme muito lindo, chamado História de Nós Dois, com a Michelle Pfeiffer e com o Bruce Willis. Se você tiver a oportunidade, assista, que vale muito a pena. Esse filme ele me trouxe muitas lembranças, assim, abriu várias feridas assim, do meu casamento com a Márcia, de histórias do passado que nós tínhamos, porque ele espelha exatamente isso. Eram pessoas boas, que tinham boas intenções, mas que não conseguiam de jeito nenhum se desvencilhar dos seus pequenos problemas, das suas mazelas, para que pudesse viver bem. E assim, esse filme me trouxe muitas lembranças, abriu muitas feridas ontem, assim, de tristeza, de coisas que nós passamos no passado e que eu não quero mais viver. Aí pergunta assim, mas por que você assiste um filme desse que te traz tristeza? Porque ele é necessário, sabe? Às vezes é necessário você lembrar do teu passado, lembrar das coisas ruins que você viveu, para você valorizar o tempo atual, mas e também para que você ganhe motivação, para você não se acomodar, para que você não entre naquele processo cruel de procrastinação, de você ficar adiando consertar as coisas que você precisa consertar. Uma coisa que você precisa entender sobre casamento não é que ele é perfeito. Ele não tem como ser perfeito quando existem duas pessoas imperfeitas cuidando dele. Mas ele pode ser muito bom se ele for
conduzido da forma correta, se ele for conduzido da melhor forma possível. O que é um casamento propriamente dito? Ela é uma escola do caráter. Ela é uma escola que vai te aproximar, vai tratar realmente de quem você é. Eu não conheço nenhuma outra relação, além da nossa relação com Deus, que possa melhor tratar o nosso caráter que o próprio casamento. Porque ninguém vai estar tão próximo de você, ou de quem você realmente é, do que dentro de uma relação marital. O casamento, ele traz, às vezes, o que tem de pior em você. Ele aflora, muitas das vezes, coisas que tem em você que você não gosta em você mesmo, mas acaba aflorando. Eu gostei muito de ter aprendido, né, o sentido da palavra auxiliadora, né? Tem até um dos primeiros vídeos desse canal que fala sobre isso, porque a palavra auxiliadora, no hebraico, significa aquela pessoa que está face a face contigo, frente a frente com o teu rosto. Ou seja, é alguém que está vendo nos teus olhos quem você é, aquela pessoa que está ali próxima de você. E que, se ela for sua aliada, se ela utilizar isso para te abençoar, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Se ela for também aquela que vier para te desrespeitar, para te afrontar, é algo realmente extremamente complicado, né? O que mais que o casamento? O casamento, ele é uma sociedade que ele pode trazer lucro ou prejuízo. Dependendo da forma como você conduza o teu casamento, ele pode ser uma bênção e pode ser também uma maldição. Ele pode, realmente as coisas podem, se vocês conduzirem de forma boa, ele vai gerar muitas coisas boas. Se vocês conduzirem de forma negligente, certamente vocês vão ter muitos problemas também. É uma relação onde que exige dos dois transparência, lealdade, integridade, espírito de equipe, companheirismo. Ou seja, não é um tipo de relação que você possa viver uma vida independente. É um tipo de relação que você precisa entender que você só vai dar certo se vocês trabalharem juntos para que dê certo. E por fim, é um chamado para servir, né? Aquela velha frase, né? Você não casa para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Num casamento, eu tenho por propósito servir a Márcia, fazer da vida da Márcia uma vida melhor do que ela tinha quando solteira, de um chamado para servir aos meus filhos, para fazer da vida deles uma vida proveitosa, uma vida que abençoe não só eles, mas ao mundo também, que contribua para uma sociedade melhor. É um chamado para servir também a Deus, através do seu exemplo, através de mostrar para o mundo que é possível você viver uma vida realmente como Deus ensina, que ela funciona e que ela pode realmente trazer muitas coisas, alegrias e coisas boas, para você poder passar para um mundo que não tem esperança, que existe sim condição de ser feliz. Há sim, mesmo nesse mundo pecaminoso que nós vivemos, há condição de você ter uma vida boa. Mas para essas famílias, né, que têm dificuldade, que tipo de pedras a gente pode substituir das pedras contaminadas por pedras boas que podem trazer benefícios para a família? A primeira delas, sem sombra de dúvida, é você substituir a pedra da vida que não depende de ninguém por uma vida de dependência de Deus, de você estabelecer dentro da sua casa uma relação com Deus, levar a sua família a ter essa experiência, a conhecer como é bom viver uma vida de dependência de Deus. O curso Casados para Sempre é, sem dúvida, a melhor ferramenta que eu conheço no tratamento de casais. Mas ela tem uma característica que sempre me incomodou muito, me incomodava muito no passado, vamos colocar assim que fica melhor. Ele é um curso bastante também evangelístico.
E eu não entendia muito bem essa situação. Tinha tanta coisa para se falar de casais que não se fala no curso, e ele gasta muito tempo te ensinando a viver uma vida de fé e confiança, uma vida, um estilo de vida porque agrade a Deus, e por aí vai, né? Mas hoje eu vejo, depois de ter passado principalmente por Brasília e pelos Estados Unidos, que são dois locais onde as pessoas ganham muito bem, onde a renda familiar é muito alta, e há uma tendência muito forte das famílias lá também acharem que não precisam de ninguém, nem mesmo de Deus. Hoje eu vejo a importância que há de você ter, realmente ser estimulado a viver uma vida com Deus. É muito importante isso, que essa pedra seja colocada na tua casa, para que você possa realmente ser feliz. Hoje eu vejo meus filhos se tornando adultos, passando por dificuldades na faculdade, iniciando o trabalho, e muitas das vezes eu me torno impotente, não tenho como ajudar. E eu vejo que ter plantado isso na vida deles, ele está gerando na vida deles experiências próprias com Deus, que vão ser muito importantes para o hoje, mas também para o futuro deles. Uma outra pedra que é importante que você substitua na tua casa, se ela não tem, é a pedra do respeito e da amizade. Então, é muito importante que vocês entendam isso, a necessidade de serem amigos, de terem respeito pela opinião, respeito pelo outro, pelo que o outro é, pelo respeito pelo que o outro fala, pelo que o outro pensa. Tá? Esse respeito tem que ser mútuo. Tá? Terceiro, intimidade, a pedra da intimidade. Num casamento é extremamente necessário que haja intimidade entre o casal. Intimidade para que haja humor, intimidade para que haja realmente, para que você possa ser você mesmo, para que você possa falar o que você pensa, para que você possa realmente não ficar pisando em ovos. A pior coisa que eu detesto nas amizades, em qualquer relação que eu tenho, é você não poder ser você mesmo, você não poder falar o que você pensa, e dentro de um casamento isso não pode ser diferente. Um casamento é um lugar para você se desnudar, não só fisicamente, né? Mas para que você possa realmente se sentir à vontade, né? Se sentir tranquilo para você expressar suas opiniões, para você falar o que você pensa, não sendo aquele usando aquele sincericídio, né? Aquelas pessoas que usam a sinceridade para ofender ou agredir, mas para você poder realmente se expressar, para você poder ser quem você realmente é. É um lugar de você poder também lavar roupa suja. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas não podem falar a verdade, né? A verdade muitas vezes ela magoa, muitas das vezes também ela desagrada, mas a verdade também muitas das vezes ela salva, ela ajuda, ela pode até num primeiro momento trazer alguma tristeza ou alguma discordância, mas é melhor às vezes você falar a verdade do que deixar a pessoa que você ama ir por um caminho errado, um caminho mau. Eu vou dar um exemplo bobo, superficial, mas ilustrar um pouco disso, né? Quando eu e Márcia ainda namorávamos, uma vez ela chegou para mim e me perguntou o que eu achava da roupa que ela estava usando. Uma camisa que eu estava enxergando muitos detalhes das roupas que ela estava usando por baixo, porque a roupa era muito transparente. E eu chego para ela e falo, olha, sua roupa está transparente. E aí ela interpreta isso como sendo um ciúme da minha parte. Não, você está falando isso porque você é ciumento, porque você é isso, porque aquilo. Eu estava tentando ajudar, mas ela interpretou de um outro jeito. Às vezes eu vejo, se eu deixo ela ir do jeito que eu podia deixar ela ir do jeito que ela queria, mas ela ia passar vergonha. Então eu achava que era meu dever, né, como um amigo, de alertá-la de um problema que ela iria passar. Muitas das vezes eu vejo também meus filhos,
indo por caminhos que vão levá-los à morte, isso eu não posso me calar. Por mesmo que eu me torne o pai chato, eu sou aquela pessoa intransigente, e sei o que mais, mas se eu quero o bem dessa pessoa, eu preciso falar a verdade. E, às vezes, ter que lavar determinadas roupas sujas, elas são necessárias para que haja o bem da família. Não adianta eu querer ser o amiguinho do meu filho, ou querer arrancar dele um sorriso ou um elogio, sabendo que aquilo que eu estou fazendo vai promover algo ruim mais para frente, né? Casamento também, uma pedra, a pedra do perdão, é extremamente necessária, né? Lugar de lazer. Se você é o tipo de pessoa que não consegue entender isso, é necessário que você entenda. Uma vida a dois, por mais que vocês tenham dificuldade financeira, elas também precisam ter momentos de descontração. A vida não pode ser só labuta, não pode ser só tristeza ou dificuldade. Vocês precisam ter também. Eu aprendi durante alguns momentos, tempos da minha vida de dificuldade financeira, que não é necessário muito dinheiro para você se divertir. Não é. Tem muita coisa gratuita nas cidades que você pode fazer que não depende de dinheiro. Tá? Depende mais de criatividade e de boa vontade. Tá? Nem tudo se resume só a trabalho. A família, ela é também um lugar de bom humor, de alegria e de amor. É necessário que você entenda isso e que você coloque essas pedras, se elas não existem ou se elas estejam contaminadas na família, é preciso que vocês entendam a necessidade de substituir essas pedras ruins por pedras boas, pedras que possam trazer realmente boas memórias, que possam trazer por cura para a sua família. Tá bom? Eu espero sinceramente porque o sacerdote, do nosso sacerdote, ele possa entrar na sua casa e dar o seguinte veredito: essa casa, ela está limpa, ela está curada. Se ela já teve lepra um dia, hoje ela está curada. E eu queria terminar esse vídeo de forma diferente hoje, até por sugestão de um grande amigo que eu tenho, fazendo uma oração pela sua casa. Se você quiser, tá? Feche seus olhos, ou então só ouça o que vai ser dito, tá bom? Senhor nosso Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos estar falando dos assuntos que nós trouxemos aqui hoje. E quero te pedir, Senhor, que essa pessoa que chegou até aqui comigo, que tu possa estar abençoando o seu lar, que tu possa estar abençoando a casa dela, para que ela possa, Pai, realmente ter da tua parte, Pai, sabedoria para poder colocar as pedras certas, Senhor, as pedras que vão trazer realmente cura para a sua família, Senhor. Abençoe o lar dessa pessoa, Senhor, abençoe o lar dessa família, para que eles possam andar nos teus caminhos, para desfrutar, Senhor, e desfrutar de todas as bênçãos que tu tens para o lar dessa família, Senhor. Mostra para eles, Senhor, como o Senhor já mostrou para mim um dia, Pai, o quanto é bom, o quanto é necessário andar contigo, Senhor. Opera teus milagres nessa casa, se for algo que ele acredite, Pai, que seja difícil, porque para o Senhor nada é realmente impossível, Senhor. Obrigado, Pai, por o Senhor ter entrado um dia na minha casa, por tudo que o Senhor fez por mim, e tenho certeza também que o Senhor vai fazer por essa família, Senhor. Obrigado por tudo, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.